Shalom, pega essa visão aí para você, ó. A Bíblia diz que Elias chega diante de Israel, do rei Acabe, e fala que não ia chover nem chuva nem orvalho. E o mais interessante é que Elias vai para o riacho, Deus manda ele ir para o riacho de Querite. Ele vai beber água ali e os corvos vão alimentar ele. Só que o rio seca, né? Chega um momento que não tem mais água, porque simplesmente o que ele profetizou aconteceu também na vida dele. E ali Deus manda ele ir à cidade, né? Numa cidade de Serepta, para uma viúva alimentar ele. E o mais interessante é que quando a gente começa a ler esse texto, nós vamos entender que Deus está mandando ele ir na casa de uma viúva muito rica, uma viúva que deveria ter supermercado, deveria ter muito gado, muitas coisas, muita riqueza. Só que o interessante é que quando ele chega na porta dessa cidade, que ele vê essa viúva, que ela tinha ido buscar lenha, e Elias pede um pouco de água, e ela dá água para Elias, e Elias pede comida, assim como Deus mandou. Que Deus falou que já tinha preparado essa viúva para alimentar ele. E o mais interessante é que essa mulher chega para Elias e fala que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela chega para Elias e falou assim, ó, eu vou fazer isso aqui, vou comer eu e meu filho e nós vamos morrer, porque não tem mais comida. Israel estava passando por uma fase de escassez, não chovia. Então, simplesmente, Elias chega para essa mulher e fala assim, ó, faz primeiro para mim. E essa viúva, ela consegue entender o propósito de Deus sobre a vida dela e sobre a vida do profeta. E ela faz aquele pouquinho de farinha e de azeite, faz o pão para Elias come. E Elias profetiza que nunca mais ia faltar nem farinha nem azeite na botija dela. E ali o poder de Deus se manifesta de uma tal maneira que nunca mais faltou. Até chover, não faltou nada mais na vida daquela mulher. Então o que eu entendo com isso? Eu entendo que a necessidade do profeta é que suprime todas as nossas necessidades. Quando a gente alimenta um profeta, quando a gente entende que os profetas estão para servir a Deus, né? Porque se aquela mulher não entendesse o propósito, ela não teria dado, ela teria comido. Mas simplesmente a necessidade do profeta, a necessidade de Elias, fez suprir todas as necessidades daquela mulher. É o que a gente entende hoje. Tem muitas vezes que chega um profeta na nossa casa, a gente encontra um profeta na rua dando um folheto e a gente não recebe, a gente não trata bem o profeta, mas essa pessoa pode trazer resposta de Deus para a nossa vida. Quantas vezes o profeta tem chegado na igreja, vindo de outros estados, de outros países, eles vêm trazer uma palavra de Deus, uma resposta de Deus, simplesmente a gente não honra esse profeta. Quantas vezes a gente está num culto e o profeta começa a falar do amor de Deus, começa a profetizar na nossa vida, e na hora da oferta a gente tem 50, tem 20, tem 10, tem R$2, a gente prefere tirar da carteira R$2 e dar para o profeta. Só que quando a gente entende que a necessidade do profeta suprime todas as nossas necessidades, porque são homens enviados por Deus, precisa nós valorizar aqueles homens de Deus que carregam uma autoridade, que carrega o poder de Deus para trazer o nosso suprimento, para trazer resposta de Deus para a nossa vida. Quantas igrejas hoje não estão vazias? Porque não é a falta de Deus, é simplesmente estão esperando nós trazer o alimento para aquelas pessoas, nós trazer resposta de Deus. Então a única coisa que eu entendo nessa passagem é que a necessidade do profeta é a esperança de nós termos um dias melhores, é de o nosso celeiro nunca faltar nada na nossa botija, nunca faltar o azeite na nossa casa, que significa a nossa comida. É exatamente o que Deus faz.
Então, quando a gente vê um homem de Deus saindo do seu estado, do seu lugar, para pregar a palavra de Deus, para trazer resposta para a nossa vida, a gente fica ausente, não honrar esse profeta. Simplesmente a palavra de Deus diz que quando a gente dá um copo de água a um profeta e reconhece ele na condição de profeta, nós recebemos nosso cajadão. É simplesmente assim que Deus faz. Às vezes Deus deixa faltar o alimento na vida de um profeta para a gente suprir a necessidade do profeta e ser abençoado. É isso que acontece hoje em dia. Então vamos valorizar mais os homens de Deus, aquelas pessoas que estão entregando folheto para você na rua. Não ignore, receba aqueles folhetos. Aquilo dali pode ser resposta para a sua vida, pode ser um escape para você, pode ser um segmento que Deus está querendo te dar através de um folheto, através de um homem de Deus, de um missionário. Vamos valorizar. Pega essa mensagem para a sua vida, eu creio que vai edificar você, em nome de Jesus.